Olá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez no nosso bate-papo, no nosso podcast, O Despertar da Consciência. E hoje com um tema que é bastante pedido pelos nossos internautas, a dependência emocional e obsessão. Quando que amar deixa de ser uma liberdade? Professor? Olá, como vai? Tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para esse bate-papo descontraído, falando de filosofia, de ciência, de religião e sempre voltados para a doutrina do nosso Mestre Jesus. Vamos dar início então a esse nosso podcast com a leitura do capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, capítulo 34. Não há efeito sem causa. Ao caminhar pelas ruas da cidade, encontramos aqueles que estão com pressa e correm. Provavelmente estão atrasados. Aos distraídos que quase são atropelados. Existem aqueles que vivem pedindo dinheiro para comida, para comprar um corotinho, e mães que pedem com suas crianças no colo e ao lado. Que mundo em uma única e pequena cidade. Há igrejas que não acolhem, comércios que não visam apenas o lucro, e também aqueles que furtam. Deve haver vários anjos voando aqui e ali para nos salvar de nós mesmos. Vamos vigiar e orar para melhorar. Se o rio não tem margens, é porque há inundação. Se não houver lei, haverá marginalidade. É um fator natural decorrente de ações humanas. Uma situação de espírito desafortunado com consequências sociais. Primitivismo ou primitivo foi o que veio primeiro, não uma situação de ignorância. Vale a pena lembrar a história de que o selvagem não entende por que a criança pega comida do chão da feira quando as barracas estão cheias de alimentos frescos. Evolução e progresso, necessário hoje e sempre. Mas a prece nos auxilia. Rabi, somos uma falange de encarnados e desencarnados suplicando por tua misericórdia. Sofremos com uma variedade de males. Tu, Senhor, que és o sol dos sóis, podes iluminar os recônditos de nossas almas, realizando a limpeza necessária para que possamos nos melhorar e cumprir teus mandamentos. Que possamos, Rabi, suportar as provações de hoje e de amanhã, encontrando forças em ti. Então veja que é realmente isso, não há efeito sem causa. Tudo aquilo que nós temos como resultado é porque antes houve uma causa. A gente não pode fazer um julgamento apressado das coisas que a gente vê, das coisas que a gente sente. Lei de causas e efeito. Lei de ação e reação. É a vida nos ensinando como nós nos devemos comportar. Se hoje estamos sofrendo de uma forma ou de outra, nós devemos parar e verificar o que nós plantamos anteriormente, qual foi a sementeira que estava à nossa disposição e as sementes que nós plantamos e obrigatoriamente estamos colhendo. Não adianta a gente falar bobagem, pensar erroneamente ao ver a criança junto com a mãe mendigando e achar injustiça de Deus. Deus é a suprema inteligência do universo, é o supremo amor, é a suprema justiça. Então os erros estão contidos em nós. Nós temos que avaliar e, se plantamos errado no passado, plantamos corretos agora, porque a colheita futura será bem melhor. Vamos lá? Vamos começar com as perguntas, professor? Sim.
A primeira pergunta, como saber se é amor ou se é dependência emocional? É interessante essa pergunta, mas a avaliação, ela é própria, ela é da pessoa. Será que eu estou numa dependência emocional ou isso é amor? Porque, primeiro, é entender que nós temos que amar a nós primeiro. Se nós não amarmos a nós primeiros, nós não temos o que dar. Certo? Se, por exemplo, eu quero fazer uma doação de 1 milhão, na minha conta bancária, no meu bolso, em tudo quanto eu tenho de valor, é R$10, eu não tenho para dar 1 milhão. Fazendo uma analogia com essa questão do amor. Se eu tenho amor para dar. Então eu tenho que amar a mim primeiro. Amando a mim primeiro, eu passo então a me conhecer. Me conhecendo, eu consigo fazer essa avaliação. Se eu estou amando uma pessoa, só estou dependendo dela. Porque é necessário, parece esquisito, estranho, mas eu vou tentar esclarecer assim. Nós somos interligados, interdependentes um do outro. Mas eu preciso saber viver comigo mesmo. Eu preciso me amar e saber viver comigo mesmo. Mesmo que eu tenha que viver um espaço de tempo na vida, seja um dia, um mês, 10 anos, um século, sozinho, gostando desta minha companhia. Agora, se eu disser para mim, eu não consigo viver sem o outro, é dependência emocional. Por que tantas pessoas aceitam tanto sofrimento? Humilhação, xingamentos e não conseguem sair, professor? Porque não se amam. Porque preferem viver uma situação do que vencer a quem? Vencer o outro não vai vencer a si mesmo. É preciso que eu faça essa autoanálise de quem eu sou, como eu quero agir, como eu quero ser, como eu me sinto bem, para eu me libertar. Ser masoquista, ou seja, gostar de sofrer, não é um fator normal. Não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou para vivermos felizes num movimento constante de progresso. Se eu aceito essa situação ruim, eu estou sendo masoquista, ou seja, eu não estou me amando. E se eu não estou me amando, aí se eu ferir um ao outro, também tudo bem, porque eu não tenho amor para dar. O que é que eu tenho? A oposição ao amor. E onde entra a obsessão espiritual nisso? Assim, a oportunidade. Como nós já falamos outras vezes, o nosso pensamento é energia, energia é matéria, energia são ondas e ondas se comunicam. Então, aquilo que apraz no sofrimento daquele que está querendo me fazer sofrer, e eu aceitando, isso gera uma onda, isso gera uma cadeia. E aqueles espíritos, os obsessores, esses que se aprazem com o sofrimento dos outros, se aproveitam destas ondas energéticas e se aproximam. E, inclusive, contribuem para aumentar o sofrimento, porque consegue induzir no pensamento essas ideias maléficas. E fica, inclusive, ideias repetitivas. Tá vendo? Olha só, está me acontecendo isso, mas eu mereço viver isso. Quando que deveria ser o contrário. Falar, olha, eu não mereço viver isso, eu sou filho de Deus,
Jesus me deixou um campo amplo de ensinamentos e que eu o tenho como guia e modelo e eu vou segui-lo. E para segui-lo eu sei que eu consigo me libertar dessas ideias, e me libertando dessas ideias maléficas, eu consigo me libertar dos obsessores. Uma pessoa pode ficar ligada a outra pelo pensamento, então, como o senhor explicou, muito bem explicado aí, se uma pessoa fica ligada com o pensamento toda hora naquela outra, acaba prejudicando. Claro que quem é primeiro prejudicado é quem fica nesse bolo de neve, pensando na outra pessoa, com ciúmes, com isso e aquilo, aqueles pensamentos sem nexo. A outra pessoa é afetada? Claro. Como existe essa onda de energia, vamos colocar até uma situação de mágoa, de raiva, de sentimentos ligados um ao outro. Você tem raiva de alguém porque alguém te fez algo que te magoou, que te feriu. Você tem mágoa porque ficou decepcionada. Então é uma relação dupla, uma pessoa e outra. Você vai lavar uma louça, te vem na mente, você está lavando aquele rolo de amassar macarrão, você fala, que eu pego aquela pessoa com um rolo de macarrão na mão, ou seja, você está numa atividade doméstica simples e já automaticamente se ligou na pessoa. Sim. E a pessoa, por sua vez, está também naquela mesma onda. São faixas vibratórias de mesma proporção, de encontro. Eu costumo dar um exemplo seguinte, sem fazer propaganda nenhuma, não estou ganhando para isso, é um número que me veio na cabeça de uma estação de rádio daqui do Mato Grosso. 99.1 FM, você vai sintonizar na Rádio Centro-América. Se você colocar 99.2, pode ser até que você pegue sintonize parte da onda do rádio, mas vai ficar um chiado tremendo. Porque saiu da onda, saiu daquela sintonia que é direcionada. Então é assim, somos nós. Se você está sintonizado com aquela pessoa, você está emanando energias para ela, da mesma forma ela emanando energia para você. E aí talvez a sua próxima pergunta fosse, mas e como se livrar dessa situação? Sai dessa onda, sobe, porque a onda, vamos supor, a onda é reta, daqui para aí, daí para cá. Eu entro em oração. Quando eu entro em oração, eu me elevo. Eu pego o Evangelho para ler. Quando eu pego o Evangelho para ler, eu me elevo. Ou seja, eu saio dessa onda vibratória. Então, percebe que uma pessoa pode. Agora, como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso, Deise? Que a gente consegue sair? Que existe onda que ataca a onda, um com o outro? Porque a gente foi buscar, a gente teve interesse, a gente quis ler, a gente quis estudar, a gente quis fazer curso. A gente ministra curso, a gente dá palestra no centro espírita e tal. Agora, se a pessoa não quer sair da zona de desconforto, fala zona não é conforto, não né? é nada, tá difícil sair exatamente, não é nada porque... confortável isso. Então, se a pessoa não quer sair dessa zona de desconforto, aí eu não tenho tempo. Ora, por favor, não tem 1 minuto, 1 minuto e meio para orar? Não tem meia hora para assistir uma palestra sem sair de casa? Esse nosso programa, por exemplo, é meia hora. O que é que nós estamos tratando aqui? De assuntos filosóficos, científicos, religiosos, tratando da doutrina espírita, tratando dos ensinamentos de Jesus. Então, quer dizer, são coisas que passam tão rápido, mas os ensinamentos ficam durante o tempo inteiro. Fica.
e nós vamos para os comerciais e voltamos daqui a pouco. Até já, é rápido.